Shalom, shalom, tudo bem com você? Comigo está tudo bem também, graças a Deus. Estamos aí para mais uma contagem do Homer. Hoje é o 34º dia dessa contagem, onde estamos abordando temas que têm falado diretamente com a nossa alma animal, a nossa alma selvagem, aquela que quer nos tirar da presença de Deus. E através da contagem do Homer, estamos tratando esse lado em que muitas vezes não é tão bonito, não é verdade? Então, através dessa contagem, ao final dela, teremos então a festa de Shavuot, a festa de Pentecoste, onde nós vamos então apresentar a Deus uma alma mais pura, não é? Diante da presença do Eterno. E que essa alma, esse entendimento possa nos achegar todos os dias para que possamos nos apresentar puros e santos diante do Eterno, tratando cada dia esses sentimentos que muitas vezes têm nos separado do Eterno. E o tema da mensagem de hoje é rebeldia. Olha aí, meu Deus. Mas vamos então com a bênção, a oração e depois então vamos discorrer no tema de hoje. Baruch Atadonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu al Sefirat HaOmer. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com os teus mandamentos e nos ordenou quanto à contagem do Homer. Aleluia! Hoje nós vamos falar então sobre esse tema, sobre rebeldia, que também é um coração que resiste à direção divina, rebeldia ou pecado de feitiçaria e idolatria, que tem muitas vezes acometido as nossas vidas no nosso cotidiano. A rebeldia é a disposição do nosso interior de se opor e resistir, desobedecendo à vontade de Deus. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. E aí, então, a rebeldia também tem acontecido, porque você tem dado ênfase à sua vontade. E a sua vontade, a minha vontade, a nossa vontade, muitas vezes, em muitas delas, não é a vontade do Eterno para as nossas vidas. Também a rebeldia é trocar a verdade pela autonomia egoísta do nosso ser. Ela também se manifesta no nosso emocional. Orgulho, resistência à correção, aonde ali nós temos a palavra nos ensinando, mas não tomamos posse daquilo, não cumprimos aquilo. Também ela traz algumas manifestações no nosso espiritual, trazendo então a desobediência, o afastamento e também algumas justificativas para o tal erro. A rebeldia também ela se manifesta no nosso relacionamento. Confrontos constantes com as pessoas, dificuldades com a autoridade, em cumprir regras, em cumprir normas, em cumprir decisões, direcionadas por aqueles que estão no nosso superior. Isso pode acontecer não somente na igreja num todo, mas isso também pode acontecer no trabalho, em casa. A pessoa rebelde ela tem dificuldade de assimilar ordens. Ela acredita que somente aquilo que ela pensa ou do jeito que ela faz é a forma e é o jeito certo de se fazer. Mas nós temos que ter essa obediência. E quando a gente não consegue obedecer a autoridades terrenas, como mais então vamos obedecer à autoridade divina, não é? Isso é um grande problema, porque Deus ama os obedientes. E um exemplo bíblico do que aconteceu em relação à rebeldia é o rei Saul. O rei Saul, ele desobedeceu a Deus, não é? Por temer o povo, por temer as pessoas e perdeu a sua unção. Ali, então,
como nos dizem em 1 Samuel capítulo 15, onde Deus disse, olha, é para aniquilar, destruir todos os despojos desse povo que vocês vão lutar e guerrear contra, mas o que Saul fez? O povo começou a dizer, olha, vamos pegar esses despojos, vamos pegar esse ouro, vamos pegar esses animais para nós, não é? Então ele fez o quê? Ele pegou tudo para ele e não matou, não acabou com o rei Agag, não é? Então, isso trouxe algumas situações para a vida dele. Não é? Em 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo 23, nos diz assim, a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, não é? Nós podemos até acrescentar aqui que é como idolatria. Não é? A pessoa ela idolatra a atitude dela, o sentimento dela. Em Hebreus 3,15 também nos diz que se ouvirdes a voz, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Então, quando você ouve uma repreensão através da palavra de Deus, ouça, pratique, e você vai ter vida para você. E você vai trazer pedras preciosas sobre a sua cabeça. Você vai trazer milagres e bênçãos sobre você, porque Deus ama esses que são obedientes à palavra dele. Não é verdade? Tem bênçãos para você em relação à sua obediência. Deus deseja a sua obediência, não a sua perfeição. Entenda bem isso. Deus deseja obediência. E nós vemos em vários exemplos, várias palavras, em várias situações, aonde Deus quer que o povo dele seja obediente, porque ele é fiel e justo. Não é? Então, que esse tempo da contagem do Homer traga para você submissão, a submissão em amor, que você possa quebrar o orgulho, não é? Quebrar o orgulho, quão difícil muitas vezes é isso, mas que você possa quebrar o orgulho e ter ouvidos sensíveis à voz do Pai, para que então você possa viver as promessas que o Senhor tem para você nessa terra, em nome de Yeshua. Amém? Vamos orar então? Senhor nosso Deus e amado Pai, bendito és tu, Senhor. Que o Espírito Santo, que o Senhor trate a rebeldia que muitas vezes está disfarçada em nós. Nós pensamos e agimos de outra forma. Então, meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor venha tratar isso dentro de nós e que nós possamos nos render à tua direção e que a obediência ela seja a nossa resposta para ti, Senhor. Com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com as nossas palavras. Que possamos te agradar em tudo nesse tempo. Em nome de Yeshua HaMashiach, que eu te peço e agradeço. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Que você coloque em prática essa contagem do Homer, esse tema tão precioso que é rebeldia. Devemos tratá-la para viver as promessas do Senhor. Não seja um filho sarar, mas seja um filho obediente. Não seja um filho teimoso, mas seja um filho obediente. Amém? Que Deus te abençoe grandemente e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.